Olá, meu boa noite, boa tarde, bom dia, boa rotação terrestre. Depois de muito tempo e muitos dias, semanas sem gravar, mais um episódio de Dentro do Carro e hoje com um microfone novo, um microfonezinho de lapela que eu ganhei e ele parece muito bom. Ele é tão bom que se eu colocar na minha lapela mesmo, eu coloquei ele um pouco distante de mim, coloquei no banco do lado do carro, pra você ter noção. Porque eu tava colocando na lapela e tava muito alto, parecia que eu tava dentro do seu ouvido gritando, ia estourar muito o som. Então, a questão da microfonação é um assunto muito sério. Como microfonar alguém? Isso foi ou ainda é uma profissão. É o pessoal do audiovisual que trabalha aí com os microfones Omni ou unidirecional, tem toda a técnica, né, para pegar o som e tal, e mesmo os microfones de lapela, que a gente vê muito usando na televisão, são realmente muito sensíveis, né? Esse aqui parece ser um microfone bom, porque eu achei ele muito sensível. Então, não sei como eu vou resolver esse problema, né, de usar ele na lapela, que parece que quando usa na lapela ele fica muito alto. Ele é feito para usar na lapela, né? Então, ou eu sou muito burro, ou tô usando, sei lá, ele é realmente muito sensível. Mas a chance de eu ser muito burro e não estar sabendo fazer a microfonação de mim mesmo é muito alta. Enfim. E claro que o carro também tem os ruídos do carro, né? Além da minha voz aqui, o microfone acaba pegando, ainda que ele isole bastante coisa, e o meu carro seja um carro bastante silencioso, pelo menos mais do que o meu carro antigo. Mas vamos começar o episódio de hoje, que eu não pensei, na verdade, em nenhum tema. Eu liguei aqui, tô tendo um bloqueio criativo, certo? Tô com dificuldade aí de pensar temas, pensar coisas aqui pra falar. Será que a minha criatividade acabou? Será que o meu humor acabou? Já usei tudo que tinha pra usar e agora acabou. Não tenho mais senso de humor. Será que eu já contei todas as minhas histórias depois de sei lá quantos episódios tem? 180? 190 episódios a gente tem. Com certeza não acabou, né? Mas eu não tô lembrando. Aí a questão é a memória. Enfim. Eu tentei lembrar de momentos de vergonha, já que eu gravei o Vergonha Alheia parte 1. E eu queria pensar, não, vou fazer uma parte 2 com outros momentos de vergonha alheia. Que com certeza não falta, né, pra gente momentos de vergonha alheia. Mas eu não tô conseguindo lembrar. Tô tendo um grande bloqueio realmente criativo, um grande bloqueio de memória. Daqui a pouco eu tô preocupado se eu não vou perder a memória de quem sou eu. Que nesse ritmo, esse Alzheimer vai consumir a minha própria identidade. Tristemente, né? Aí o podcast vai acabar. O que pode ser um alívio para muita gente, porque o podcast é meio de uma qualidade duvidosa. Mas não lembrando de vergonhas que eu passei. Acabei de lembrar de uma agora, na realidade. Mas eu já vi pessoas passando vergonha. Eu posso falar de pessoas passando vergonha, por que não? Acontece. Mas a vez que eu passei vergonha, que eu lembrei agora, tava na escola. E na escola tem a sala da direção, da assistência da direção. E essa sala, eu gosto de ficar lá quando não tem nada, assim, tem uma janela, ou saio mais cedo, às vezes vou lá, converso com a galera que fica lá. E esse quarto, né, esse cômodo, tem uma janela que fica virado para fora da escola, para atender os pais. Então o pai chega ali, eu quero pegar meu filho, quero uma informação,
quero conversar com o diretor, com o coordenador e tal. O pai chega ali naquela janelinha e é atendido. Aí já resolve ali, eu falo, não, vai ter que entrar, então entra e tal. E um certo dia, eu tava lá, conversando com os meus colegas, e dentro desse território, que é o território da assistência, ele é um território onde habita a quinta série. Então as piadas de quinta série, você não pode falar nada com duplo sentido. Você não pode falar nada que possa ser utilizado contra você em formato de piadas infantis. Principalmente se for de índole, né, de cunho sexual. Aí ferrou. Porque ninguém ali tem dó nem piedade. Certo? Então, o padrão de convivência e sociabilidade entre nós, né? Ali há pessoas adultas, né? Colegas, amigos. E na amizade a gente tem essa sociabilidade baseada na quinta série. E certo dia estou lá com meus demais colegas e estávamos conversando sobre objetos, texturas boas, gostosas ao toque. Por exemplo, um veludo, certos tipos de roupa, né, de malha, que é gostoso você ali ter o toque e tudo mais. E eu decidi falar uma opinião que eu tenho. Eu já, numa feira de profissões, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer de faculdade. Teve uma feira de profissões e algumas universidades levaram seus estandes para lá e tudo mais. Uma dessas universidades foi o UniCeub. E eles tinham lá o negócio de biologia e tal, né? Então tinha uns bichinhos para você olhar e passar a mão. E um desses animais que tinha para passar, para você colocar ao redor do pescoço e tal, era uma jiboia. Era uma jiboia. Acho que era uma jiboia. Uma cobra, né? Uma serpente. Se eu não me engano, é uma jiboia. E eu falei, pô, irado. Nunca peguei numa cobra, uma serpente. Eu queria colocar no pescoço, aquela coisa toda. E aí o cara falou, olha, ela já tá aqui o dia todo, né? O final do dia, então ela não vou colocar no seu pescoço, porque ela pode estar estressada, não seria muito legal, não seria muito saudável. Mas você pode passar a mão. Pode passar a mão aqui na serpente, né? Sentir a pele dela. E tem as escamas, e ela estava muito bem hidratada, aquela pele de cobra novinha, brilhante, reluzente. E a cobra é um animal de sangue frio. Então, diferente da gente, você pega uma pessoa, ela tem que estar quente. Se ela estiver fria, tem alguma coisa errada. Ou com você ou com ela, não sei. Mas é um animal de sangue frio, então é frio, né? É geladinho, é um bichinho gelado. E aquela escama, claro que diferentes tipos de serpente têm diferentes tipos de escama, mas pelo menos ali a da jiboia é uma escama muito lisa, muito, sei lá, é uma sensação diferente. Ela é bem lisinha e é gostoso de passar a mão, né? Você passar a mão numa coisa bem lisa, assim, que e não é quente, né? É frio, é geladinho. Então, eu achei uma experiência interessante. Primeiro que eu nunca tinha visto tão de perto uma serpente e triscado desse tipo de animal. E também passei, né? Então a mão assim na serpente e falei, pô, muito legal. A textura, né, das escamas é muito gostoso de passar a mão. Legal. E estávamos ali conversando na assistência, eu, uma certa colega de trabalho, amiga também, e falando disso, né, e tal.
E no meio dessa conversa chegou uma mãe. Falou, eu vim pegar minha filha e tal, da turma, primeiro ano, sei lá do quê. Não, sim, o coordenador vai lá chamar ela, eu vou aqui fazer a anotação, porque o aluno, a mãe, o pai vai pegar o filho lá na escola, você tem que anotar a pessoa, né? Fulano pegou o aluno tal hora, então assina o nome, o horário, o nome do aluno, turma e CPF, né? Um documento ali. Beleza. Então eu peguei esse caderno e entreguei pra mãe. Então você pode assinar aqui, por favor, o seu nome, tá? Com o seu número do documento. Então, isso falando ali com a mãe, mas continuando a conversa. E aí ela ficou ali, a mãe prostrada na janela. E eu, inocentemente, falei, né? Pô, fulano, você sabe qual que é uma das melhores coisas que eu já passei a mão? E aí eu falei, numa cobra. Eu parei, né? Numa cobra. E aí, é claro que eu ia ser zoado. Você fala, a melhor coisa que eu passei a mão foi numa cobra. Enfim. As piadas aí de duplo sentido que dá pra tirar desse contexto são inúmeras. E eu falei isso, e na hora que eu falei, putz, a mãe tá aqui, ela tá ouvindo tudo. E aí, só que eu fiz a pior coisa que eu podia ter feito, que é, em vez de falar algo que tem um duplo sentido naturalmente, deixando explícito que você não tava falando, usando aquela frase no seu duplo sentido, principalmente de cunho sexual, eu falei e dei aquela travada e fiquei olhando para minha colega de trabalho e a gente segurando o riso e ela meio que segurando a piada, né? E a mãe ali escutando tudo e eu tentando contornar. Não, porque a escama da serpente, né, é muito diferente, é uma coisa... E ela é fria e tal. E foi uma situação bem constrangedora. Claro que quando a mãe foi embora, essa minha colega fez muitas piadas, né? Ei, João, gosta de passar a mão na cobra, né? E tal. E foram inúmeras piadas. Inúmeras piadas. Passei a semana inteira sofrendo bullying, tá? Dos meus colegas de trabalho. Mas foi uma situação, com certeza, constrangedora. Então eu lembrei dessa, pelo menos. Deixa eu pensar em outra aqui. Meu Deus do céu. Teve uma outra situação que eu constrangi uma professora, colega minha. Mas eu não queria constranger ela. Mas ela acabou ficando constrangida, né? Eu tava falando... essa colega tava falando... nossa, esse sábado tem que repor aula, né? A gente vai ter que trabalhar e tal. Aí todo mundo, pô, que paia e não sei o quê. Aí eu perguntei, essa reposição é referente ao dia tal? A qual dia, né? Aí ela falou o dia, eu falei, nesse dia eu fiquei doente, eu tirei atestado, então eu não preciso repor esse dia de trabalho. E aí ela falou, nossa, ainda bem que você não precisa repor e tal. Aí eu falei, muito assim, naturalmente, sem pensar, assim, eu preferia não ter ficado doente e repor e tal. E essa professora ficou muito constrangida, falou, nossa, eu falei uma coisa muito horrível, desculpa, eu fui muito insensível. Eu falei, não, professor, eu não fiquei bravo, eu não tô, sei lá, dando um fecho aqui em você. Foi só uma observação, né, assim. Mas ela ficou bem constrangida, eu não constrangi ela com essa fala, ela acabou que ficou sem graça. Mas, professor, se estiver me escutando agora, eu acho que dificilmente estará escutando, eu não fiquei chateado com a sua fala, tá? Foi um pensamento que veio na minha cabeça, assim, mas não é nada contra você. Eu entendi a sua fala e, enfim, na verdade foi até bom, realmente, eu ter ficado doente, porque eu realmente não precisei repor esse dia de aula e isso foi muito bom, realmente muito bom. Deixa eu ver o que mais aqui. Caramba, nem dos outros eu tô lembrando.
Eu lembro que teve uma vez, eu estava viajando de carro com a minha família, a gente estava indo pro Espírito Santo. E no meio do caminho pro Espírito Santo, a gente tinha que passar por Belo Horizonte. E saindo de Belo Horizonte, a gente pegou uma estrada. E essa estrada, ela estava muito congestionada. A gente decidiu pegar quer dizer, a pessoa que estava dirigindo decidiu pegar um atalho para uma estrada de chão, né? E batida, não era asfaltada. Estrada de terra, estrada de chão não, estrada de terra, né? Estrada de chão, toda estrada tá no chão. Enfim. E a gente ficou meio que perdido, então a gente queria pedir uma informação, já era uma área meio semi-rural, vamos colocar assim, perto da cidade, mas dentro do mato. E a gente parou, tinha uma pessoa na rua e decidiu pedir informação. E lembrando, a gente estava em Minas Gerais. E essa pessoa, né, uma coisa que eu acho muito bonita, né, são os sotaques de diferentes locais, eu acho muito bacana. Essa diversidade linguística, né, da fala, das tonalidades, dos sons. E ele era um mineiro bem com aquele sotaque bem do interiorzão de Minas, assim, sabe? Bem estereótipo. E ele explicando, não, você vai... Eu não sei imitar um sotaque de mineiro desse jeito, uaiço, né? Um negócio bem assim, mas... Você é louco? Isso aí, fraga só, filho, não sei o quê. Eu não sei imitar, tá? O mineirês. Mas estava o mineirês muito pesado. E ele começou a dar as dicas. Não, você vai pegar a rua aqui, vai seguir reto e tal. E só que tava muito caricato. E o meu irmão começou a rir na cara do rapaz. Era um rapazinho, assim. Ele começou a rir muito... Sei lá, como se fosse... Foi muito constrangedor, porque o cara percebeu que o meu irmão tava rindo. Ele não tava conseguindo se conter ali. Ele ficou sem graça. E começou a gaguejar e ficar meio ali perdido nas informações para passar, né, as informações para se chegar na estrada e etc. E o meu irmão começava a rir mais e foi bastante constrangedor. A gente brigou com ele, rindo, mas a gente brigou com o meu irmão. Como é que você faz um negócio desse, cara? Constranger o cara, o mineiro. Tão bonitinho, eu achei bonitinho, tão bonitinho ver ele falando mineirês, bem carregado assim, do interiorzão. Muito bom, achei muito legal. Teve uma vez também que eu tive muita vergonha alheia de uma pessoa, que é uma situação indescritível, assim, não tem como descrever com palavras, apenas com sentimentos, terror, sangue e morte. Mas eu tava no shopping com a minha mãe. Não é a história do copo, que eu deixei o copo cair, isso eu já falei. Eu tava no shopping com a minha mãe, a gente tava na Natura, né? Minha mãe gosta muito dos produtos, eu também gosto muito dos produtos da Natura. São produtos de qualidade, né? Sabonetes, cremes, perfumes, é muito bom. Sempre um bom presente, né, pra você dar pra alguém. Pelo menos eu acho. E estávamos na Natura, minha mãe estava vendo ali algumas maquiagens e entrou na loja da Natura uma mulher, eu diria ali nos seus 48 anos, mas muito maltratada pelo tempo, se é que vocês me entendem. Dá pra ver que ela era uma pessoa que não era tão velha, né? 40 anos, é uma pessoa jovem, né? Jovial, mas realmente as condições ali de preservação da pessoa, você via que era uma pessoa mais nova do que ela aparentava ser. Não sei explicar isso muito bem, mas acho que você pegou a ideia. E ela tava com uma maquiagem, e ela tava atrás de maquiagens. Entrou, perguntou, e todo mundo olhou pra ela, porque ela tava usando uma maquiagem tão pesada na cara, assim, uma cara bem enrugada e tal. E tudo bem, porque é o corpo, né? Faz parte. As rugas vão vir para todos nós.
Mas o problema não era isso. O problema é que ela tava com tanta maquiagem na cara, tanta maquiagem com um pó muito mais branco do que a cor dela, e era só na face. Então, os ladinhos aqui do, do rosto, né, o pescoço e, enfim, você vê aqui um pouco da parte do peito da pessoa, né, os braços dela, que era de uma outra cor, né? Ela passou só no rosto, parece que ela passou um pó branco, tipo uma boneca de porcelana, sabe? Aquela porcelana branca que bate a luz, reflete, te cega e você fica ali zonzo. Então tava muito branco e a pele, como era uma pele enrugada, você tem as reentrâncias, né? Então destaca muito mais as rugas e as reentrâncias, ao mesmo tempo que ela pintou a cara muito de branco, ela estava usando um batom vermelho muito forte e um blush e sombras ao redor do olho muito de cores muito vermelhas escuras. Então a mulher estava parecendo uma palhaça, mas eu até pensei que ela era uma palhaça. Assim, não, talvez seja uma palhaça, tá procurando aqui, saiu do trampo de palhaçada, de palhaçaria, e ela veio comprar aqui, né, um produto da Boticário e tal. Mas quando você olha, quando eu olhei com mais atenção, eu compreendi que não era uma palhaça. E ela não tava ali de palhaçada, ainda que parecesse. E, e só ficou todo mundo chocado. E eu acho que eu nunca vi uma pessoa com uma maquiagem tão feia na minha vida. Tava... É indescritível. Mas é isso, foi um momento de vergonha que essa mulher entrou na loja, a loja tava relativamente... não tava cheia, mas não tava vazia. Tinha ali, né, todos os funcionários estavam ocupados, atendendo outras pessoas. Então não tava vazio o suficiente para poucas pessoas perceberem a situação da nossa colega que parecia uma palhaça. Não estava muito cheio demais para tá todo mundo ocupado e também não prestar atenção. Tava no nível de que todo mundo conseguia prestar muita atenção na moça em quem entrava, e todo mundo parou e ficou olhando para ela enquanto ela perguntava ali um produto que ela queria e testava uma coisa. Acho que era um perfume que ela estava testando, e todo mundo ficou olhando. E ela não percebeu, né, que as pessoas ficaram olhando. Então isso por um lado é bom, né? Porque ela não passou vergonha, mas eu passei vergonha por ela. Acho que todo mundo passou vergonha por ela. Tava todo mundo muito impactado com, com, com essa cena. São coisas que, assim, pela voz é difícil de descrever, mas não sai da minha memória. Esses anos aí também teve uma aluna que vinha para a escola num jeito bem parecido. Ela passava uma maquiagem muito pesada na cara, uma base muito pesada, e ficava destoante a cor da pele dela com a cor da maquiagem. Então ficava muito feio, ela tava parecendo Donald Trump, porque ficava laranja. E era uma menina ajeitadinha, bonitinha, assim, tal. Mas não dava, tava muito feio, tava muito estranho. E, enfim, acho que já aconteceu algumas vezes. Teve uma vez que teve que ter uma intervenção. A direção chamou a menina, falou: olha, quem sabe você pode passar uma maquiagem mais leve, bacana e tal, até para não estragar a sua pele e tudo. Mas é isso. Já aconteceu às vezes de eu estar no ambiente escolar e a maquiagem de uma aluna ser tão absurda que distraiu minha atenção, e de forma extremamente negativa. Mas ok, acontece, né? Cada pessoa, cada qual. Mas teve um caso que teve que chamar a menina, que era uma maquiagem tão absurda que ia fazer mal.
para a pele dela, né? Enfim, para sua saúde cutânea e subcutânea, quem sabe. Enfim, eu já estou chegando aqui no meu destino, então o podcast vai acabar, que eu acabei de chegar no meu destino. E sabe-se lá quando que eu vou ter tempo de gravar outro podcast. Então, um até logo. Espero que até muito em breve, mas eu não prometo nada.